Bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e antes de tudo eu te peço que se inscreva no nosso canal e compartilhe também essas mensagens, essas ideias que existem no canal, fazendo com que essas verdades cheguem a muitas e muitas outras pessoas por aí. Também te peço que deixe o seu like e compartilhe essas verdades, divulgue essas verdades que poucos estão conhecendo, tá bom? Deus te abençoe. Então, a partir desse momento, nós estamos também gravando esta palavra para o YouTube. E eu peço que você se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar esta palavra, deixe também o seu like, nos ajude a transmitir a palavra de Deus, para que a palavra chegue a muitas e muitas pessoas. A cameraman hoje está sendo a irmã Merle, ela que está me ajudando aqui, viu, Juventude? Tem que ser ela mesmo, né? Não tem como ser outra pessoa no momento, tá bom? Então nós estamos gravando ao mesmo tempo para o YouTube e também gravando aqui, prestando atenção na live para os irmãos, para que os irmãos compartilhem. E se você tiver alguma pergunta, como é que é aqui o Juvenildo, tal, não faz isso não, Juvenildo, você diz isso aí, daqui a pouco me complica, né, rapaz? Aí eu é que vou me complicar, é que vai complicar. Agora o Teozinho está chegando aqui. Então, depois da palavra, quando nós estivermos concluindo, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é que vai estar perguntando, falando, para que o nome do Senhor seja glorificado e dentro das nossas possibilidades, nós estaremos respondendo. Deixa a tua Bíblia aberta aí no capítulo 39 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 39. O tema da mensagem que nós vamos estar abordando é Gog e Magog e a batalha final. Gog e Magog e a batalha final. É a parte 2 desta mensagem, pois nós já ministramos a primeira parte de Gog e Magog. Se encontra no YouTube, você pode procurar, pesquisar, pode estar abordando isso aí. Agora chegou, o povo chegou depois dos louvores, chegou aqui a irmã Amanda, o irmão Marcelo, o Teozinho. Vem aqui, Teozinho, dá a paz do Senhor aqui para os irmãos rapidinho, vem participar aqui. Esse aqui é meu neto, dá a paz do Senhor. Senhor. Amém, louvado seja Deus. Senão ele não deixa ninguém quieto, né? Então, a partir desse momento, irmão, divulgue esta palavra, divulgue esta live, compartilha esta mensagem, que eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas com esta palavra. Irmã Karine, irmão Abimael, a sua família, estamos orando por todos vocês, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos proteja e que o Senhor vos livre do mal. Pois bem, irmãos amados, esta palavra do livro de Ezequiel, ela fala deste capítulo 38 e 39, de uma batalha que ainda vai ocorrer em tempos futuros, talvez não muito distante. Talvez esses tempos não sejam muito distantes. Esse tempo talvez estejamos bem próximo desse tempo aqui. Acende aquela luz ali para clarear um pouco. Talvez estejamos bem próximos, aqui eu tenho que estar aqui observando tudo nos detalhes, irmãos. A gente não é profissional, não sou profissional e os meus filhos também não têm esse entendimento. Então tenha paciência aí, tá bom? Veja bem, irmãos. Deus chama Ezequiel e diz: Filho do homem, o capítulo 39 que eu estou, profetiza ainda contra Gog, nestes termos: assim declara Javé, o Senhor Deus: eis que eu me ponho contra ti, ó Gog, príncipe de Meseque e de Tubal. Veja que Gog é o líder de uma grande quantidade, de uma colisão de países, como foi mencionado em Gog e Magog e a batalha final, parte 1,
Nós já sabemos que Gog é uma prefiguração lá do Antigo Testamento ao que nós chamamos no Novo Testamento de anticristo. Então Gog é isso. E aí Deus vem agora, na continuação, no desfecho desta batalha, porque Gog foi levado, ou será levado, na verdade, será levado, pois estamos falando de algo futuro, para as terras de Israel. E lá nas terras de Israel, Gog perderá a batalha. Então Deus aí vem por meio do profeta e diz: eu estou contra ti, ó Gog. Veja bem, irmãos, Gog é a prefiguração do anticristo, é a prefiguração da besta, é a prefiguração do líder político que vai exercer o domínio de escala mundial, de escala global. E agora ele será levado para as terras de Israel. E quando chega nas terras de Israel, trava-se-á uma guerra entre a terra e os céus. Como eu falei na live anterior, e eu estou mencionando novamente, Gog levará para as terras de Israel 200 milhões de soldados. Isso corresponde mais ou menos à população do Brasil. Aí Deus vem e diz: eu estou contra ti, ó Gog. Deus diz claramente: eu estou contra ti, ó Gog. Olhe para cá. Quem se aliar ao anticristo, quem fazer parte desse contexto, quem fazer parte desse processo, Deus está dizendo: eu estou contra você, eu estou contra ti. Não sou eu que estou dizendo isso, isso é escritura, isso está na Bíblia. Pode ver que isso está escrito. Deus está dizendo claramente: eu estou contra ti, ó Gog. Eu sou contra você. Então será uma batalha entre os céus e a terra. Mas vamos discorrer este capítulo 39 para a gente entender como que ele vai ter o seu desfecho. Então veja o verso 3, acompanha comigo o 39:3 de Ezequiel, que diz assim: então com um só golpe tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Deus está dizendo: ó, contra mim não tem como você lutar. Claro que está falando, o profeta está falando de armas que ele conhecia na sua época. Deus não vai usar flecha, arco e flecha, e nem tampouco o anticristo vai usar arco e flecha. Mas Deus está mostrando que ele vai neutralizar, que será neutralizada as forças do inimigo. E veja que Deus diz: de um só golpe. De um só golpe. Irmãos, tenha em mente, a nova ordem mundial, o anticristo, esse processo, tem como objetivo aniquilar, veja bem, 3 bilhões de pessoas. Mas eu quero que você acompanhe esta palavra para você ver que quem quer aniquilar também será aniquilado. É o que diz a palavra. Então veja, Deus está dizendo isso: com um só golpe eu neutralizarei as tuas armas. Com um só golpe, de uma só vez, eu vou neutralizar as tuas armas. É o que a palavra está dizendo. Mas vamos para o verso 4. Nos montes de Israel serás derrotado, tu e todos os teus exércitos, e as nações que estiverem contigo. Haverei de entregar-te como alimento as aves de rapina e aquelas que devoram carniça e aos animais selvagens. Veja, irmãos, o que Deus está dizendo: ó, nos montes de Israel, Gog, tu cairás. Nos montes de Israel tu serás derrotado. E não só tu, mas os exércitos que estiverem contigo. E não somente
Desculpe, e não somente os exércitos que estiverem contigo, mas também as nações aliadas, os exércitos que estiverem contigo e as nações aliadas. Então veja, nos montes de Israel, Gog cairá. Nos montes de Israel, o exército de Gog será derrotado. E também as nações, e aí, meus amados irmãos, engloba um processo que vai além das terras de Israel. É um processo que alcança o mundo inteiro. As nações que estiverem aliadas a Gog, aliadas ao anticristo, essas nações serão derrotadas. Dentro dessas nações, convém nós falarmos que não serão todas as pessoas. Vai ter gente que vai se aliar e vai ter gente que não vai se aliar. Vai ter gente que vai aceitar e vai ter gente que não vai aceitar, mas esse não é o propósito. Esta referência que a palavra de Deus diz aqui, eu vou entregar vocês às aves de rapina e vocês serão devorados como carniça. É uma referência de Apocalipse capítulo 19. Eu vou ler, eu vou abrir. Se você tem uma Bíblia na sua casa, vai lá em Apocalipse capítulo 19 do Apocalipse, versículo 11. É do versículo 11 ao versículo 21. Então, este capítulo 39, no seu contexto, ele faz referência ao livro do Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 11. Veja o que diz a palavra. É realmente estarrecedor. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestido de linhos fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para com ela ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, e servos, e pequenos, e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e a todas as aves se fartaram de suas carnes. Veja bem, meus amados, esse texto de Ezequiel é referência a esta batalha do Apocalipse. A linguagem é a mesma, o sentido é o mesmo, só muda a linguagem do profeta em falar que é Gog e o outro falar que é o anticristo. Então veja que são coisas tremendas que vêm por aí, e quem se aliar a esse sistema que chama-se sistema mundano, quem estiver aliado a isso, ao anticristo, coisa dessa natureza, o destino é esse: ter as suas carnes fartada por aves e por animais selvagens, como está escrito na palavra.
A coisa é profunda, mas nós vamos dar continuidade. Veja que nos montes de Israel, Gog cairá, os exércitos de Gog será derrotado, e as nações aliadas a Gog será derrotada também. Veja que situação. Agora veja o verso de número 6. Eis que mandarei descer fogo sobre Gog e sobre todos aqueles que habitam. Preste atenção nesta palavra. Vou repetir. Eis que mandarei descer fogo sobre Gog, sobre Magog, e sobre todos aqueles que habitam despreocupados e seguros nas ilhas e regiões costeiras, e eles saberão que eu sou Javé, o Senhor. Veja, meus amados, a palavra está dizendo aqueles que habitam, não é só sobre Gog e Magog, é sobre Gog e Magog e sobre aqueles que habitam despreocupados e seguros. Eu quero te dizer nesta noite que a segurança do ser humano não pode ser nele próprio, porque ele não tem condição de acrescentar um segundo à sua própria vida. Eu quero te dizer que a segurança do ser humano não pode ser colocada ou depositada em governantes, porque os governantes, eles vão e eles vão, eles podem cair, eles podem ser destituídos. Veja que a palavra diz que descerá fogo sobre aqueles que habitam despreocupados e seguros. Despreocupados e seguro, descerá fogo sobre essas pessoas. Esse fogo não é fogo do Espírito Santo, não é fogo de purificação de pecado, é fogo que destrói matéria, é fogo que incinera, é fogo que elimina. Você pensa que Deus vai ter misericórdia na época da grande tribulação? Não terá. Esta é a verdade do que eu estou te trazendo aqui. Este verso 6, ele faz referência ao que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, eu estou com duas Bíblias aqui para não me perder, capítulo de número 5 e verso 3, vai lá na tua Bíblia, no livro que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5 e verso 3, olha o que diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha, irmão, isso é terrível, isso é tremendo. Paulo está dizendo e confirmando esta palavra também, que quando o mundo dizer, por quê? Porque o governo do anticristo, ele vai exercer um domínio de perseguição, não é de perseguição a todas as pessoas, será um governo de perseguição, o governo de Gog, anticristo, contra quem não aceitar o sistema, contra quem não aderir ao sistema, porque quem não aderir ao sistema vai ter uma vida muito complicada. Quem não aderir ao sistema, não compra, não vende, não anda, não viaja, não caminha, não faz nada. Quem não aderir ao sistema vai enfrentar dificuldade no processo de alimentação, mas quem não aderir ao sistema garantirá a sua salvação e a vida eterna. Aí você pode me perguntar e questionar, não sei se vai vir esse tipo de pergunta, mas pastor, como é que eu vou viver? Como é que vai ser a minha vida? Eu quero te dizer que Deus nos dará a maneira certa de viver. Deus nos dará o escape, Deus nos dará a estratégia, Deus levantará líderes para orientar. Deus não vai deixar a gente jogado aí a esmo, não, irmãos. Nós só temos que confiar em Deus. Eu quero que você olhe aqui nos meus olhos, direto aqui, e te dizer: confia em Deus, que Deus vai te dar o escape, Ele vai dar o jeito, Ele vai mostrar como, Ele vai mover céus e terra, mas Ele vai te guardar, como diz lá no livro do Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei
da hora da tentação que há de vir para provar todos que habitam na terra. Aquele verso, capítulo 3, verso 2, não sei aí, os irmãos podem deixar na live, no livro do Apocalipse, capítulo 3, como guardaste a palavra da minha paciência. Muitas pessoas interpretam como arrebatamento de igreja. Errado, ali não tem referência a arrebatamento. Guardar não significa arrebatar. Guardar significa proteger. Proteger, blindar, para que o mal não chegue na vida dessa pessoa. Não tenha medo, Deus vai te blindar, Deus vai te guardar, mas você precisa ser crente sincero e verdadeiro, você precisa ser fiel, você precisa adorar Deus em espírito e em verdade, e confiar. Não precisa muita coisa não, tem que ter profeta do meu lado, não, você tem que ter Jesus do teu lado. Você tem que ter o Espírito Santo do teu lado. Tendo o Espírito Santo do lado, Deus vai nos dar a vitória. Veja bem, então, quando disserem a paz e segurança, a palavra diz, então lhe sobrevirá, imagina, repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Veja que situação. De modo nenhum escaparão. Agora veja o verso 7. Farei o meu santíssimo nome reconhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais permitirei que se profane o meu nome, e todas as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santíssimo de Israel. Veja, irmãos, o que diz a palavra aqui. Farei o meu nome conhecido entre o meu povo Israel, porque Israel ainda não conhece. Se Deus vai fazer o nome dele conhecido, presbítero Ivanildo, é porque Israel ainda não conhece. Esta é a verdade nua e crua. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer conhecido. E o meu nome será conhecido entre as nações. E as nações saberão que eu sou o Senhor. E aí eu quero falar aqui uma palavra que diz aqui, ó, nunca mais alguém profanará o meu nome. As profanações que existiu no carnaval e que ainda estão querendo trazer à tona nos nossos dias. Eu vi uma publicação agora no Face, agora há pouco, de profanação com os discípulos e com o nome de Jesus. A palavra está dizendo, nunca mais ninguém profanará o meu nome. Deus está dizendo, olha, além de Israel me conhecer, as nações me conhecerão, e nunca mais, porque quem conhece a Deus não brinca com coisa sagrada, não profana o nome do Senhor, jamais faz isso. Mas quem não conhece fica fazendo essas baboseiras por aí, como vocês sabem do que eu estou falando. Mas Deus está dizendo, ó, vem um tempo que eu não permitirei nunca mais alguém profanar o meu santo nome. Não será mais profanado. Veja que verdade, irmãos, isso é verdade bíblica, isso é o que está reservado. Agora você vai se aliar ao sistema, você vai se juntar ao sistema, você vai se juntar ao mundo, você vai se juntar ao governo do anticristo, você vai se juntar ao que a grande maioria diz, você é gado, pai, com a grande maioria. Você vai entrar nesse processo ou você vai dizer, não, eu não vou temer, eu vou continuar na presença de Deus, porque eu sei que o rebanho de Cristo é o pequeno rebanho. Então veja, o nome de Deus não será mais profanado, o nome de Jesus